Oi, amigos, vocês estão bons? Bom, agora eu tenho tempo, bastante tempo livre. Eu preciso me organizar para fazer muitas coisas para os próximos dias, mas uma das coisas que eu me animo em fazer é finalizar alguns projetos que eu tenho. Então, eu vou mostrar os projetos que eu tenho. Então, vou começar por um que ficou abandonado por muito tempo, mas eu acabei finalizando recentemente, acho que eu finalizei semana passada, na verdade, que é esse bordado. Eu fiz esse bordado em 2020, durante a pandemia. Foi um dos primeiros desenhos assim que eu fiz durante a pandemia. Foi bem no início do ano. E eu lembro que eu tava sem impressora, então eu peguei, grudei o tecido na tela do computador e transferi. Então, teve vários ajustes que eu acabei fazendo no tecido depois, né? Então dá pra ver várias linhazinhas do lápis. Mas além disso, esse bordado ficou abandonado por muito tempo, né? De 2020 eu terminei ele agora em 2023 e não é algo complexo, um bordado bem simples. Eu finalizei ele porque eu vou dar ele de presente para minha amiga Yasmin, que ela mora numa casa com banheirinho marrom e a linha que eu usei aqui é marrom, então acho que vai ficar bem legal na casa dela. E esse é o bordado que eu finalizei no momento, né? Eu tenho mais 2 bordados parados. Vou começar pelo mais antigo. E acho que são só 2. Eu tenho uma mania muito ruim, que é eu sempre jogo os bordados e os projetos que eu acho que eu não vou voltar a fazer no lixo. Principalmente se eles tiverem um pedacinho de papel muito. Papel, olha. Tecido muito pequeno. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu estava na faculdade ainda, acho que em 2019, eu fiz um bordado que era um coração morango. A parte de baixo era um morango, a parte de cima era um coração. Tava ficando impecável, assim, tinha cores, tinha um vermelho muito bonito, tinha um... Enfim, tava ficando muito bonito. Não sei onde eu vou ter imagens disso. Pode ser minha memória falando que, nossa, como tava bonito, mas eu acho que, pelo que eu lembro, sabe, eu acho que realmente estava ficando bonito. E eu joguei fora esse bordado. Eu joguei fora esse bordado. Além de jogar bordados fora, às vezes eu simplesmente distribuo esses bordados para pessoas aleatórias. Tipo, ah, que linda, você quer? E preciso parar de fazer isso. Ou pelo menos tirar foto deles, né? Mas, voltando aqui pro próximo bordado, que é esse coração. Eu não lembro quando eu comecei ele, eu acho que ele é do ano passado. Ele ia ser um coração vazio, só. Só que aí, o que rolou? A linha que eu tava usando pra fazer o contorno, uma linha bem clarinha. E era uma linha muito velha. E eu não tinha linha o suficiente. Então ela acabou no meio do caminho. Pra comprar outra, eu não encontrei a cor, porque, novamente, era uma linha muito velha. Então eu comprei essa cor aqui. Que eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, eu nem sei como tá ficando, né? O que eu tô mostrando. Mas essa cor, ela é mais apagada do que a cor que eu usei no contorno. Então não funcionou, né? Mas eu finalizei o contorno todo com essa cor, segunda cor. E aí eu decidi fazer essas ondulações, né? E eu tô demorando um século pra finalizar, porque eu tô fazendo um ponto diferente em cada forma. Leva muito tempo fazer algo assim. Enfim, tem muitos pontos. Muitos pontos. Eu tenho pontos mais de preenchimento, que estão funcionando bem, aí depois tem ponto corrente, tem muita coisa rolando aqui. E isso faz com que eu atrase finalizar esse projeto. E eu quero muito finalizar, eu comprei esse bastidor de coração pro bordado de coração, vai ficar bem legal. Então, preciso finalizar esse. E, por fim, terminando bordados, que eu fico nessa de começar e não terminar bordados, eu tenho a mariposa, que acho que vocês, meus amigos, viram no Instagram eu fazendo o desenho dela e começando a bordar. Então tem essa mariposa. Ela aparece no vídeo de São Tomé também. E eu preciso finalizar ela, colocar as outras cores. Eu não sei se eu fiz boas escolhas em relação às cores. Eu entro, às vezes, nesse surto de querer usar rosa em tudo. Porque, né, bem Barbie Girl da infância. E às vezes eu fico meio perdida, sabe, de como combinar essas cores. Então eu vou tentar finalizar essa mariposa também. Mas eu não tenho só bordados para finalizar.
Essa é a minha caixa de lã. Não estão todas as minhas lãs aqui, mas estão as lãs que eu estou usando em um projeto específico, que é... Tem um desenho dele aqui, mas não tá, vai dar pra... Eu não sei se vai aparecer muito bem, mas qualquer coisa eu tiro uma foto e coloco do lado. Mas é esse cardigan. É um cardigan, né? O suéter é fechado, o cardigan é aberto. Acho que é um cardigan. Eu tô fazendo ele pro meu marido, pro Bruno. E tem cores assim... meio Halloween, meio outubro, outono. São vários quadradinhos que eu fiz, eu preciso de 61 pela conta que eu fiz, 61 quadradinhos pra fazer tudo. Eu vou finalizar os novelos. Esse novelo aqui vai ficar pra fazer os acabamentos. Esse novelo aqui eu tô fazendo mais quadradinhos. E esse daqui também vai ter mais quadradinhos. Então eu tenho um novelo pra fazer os acabamentos e o novelo de quadradinhos. Agora é torcer pro novelo que eu vou usar pra fazer os acabamentos dar conta de fazer os acabamentos, né? Porque é um casaco meio grande. E aí então eu tenho que fazer mais quadradinhos e montar esse casaco também. Acho que são esses os projetos que eu tenho pra fazer e finalizar. Eu vou tentar gravar aí nos próximos dias o andamento deles. E é isso, amigos. Bem-vindo ao meu armário de bagunças. Aqui é a minha caixa de charutos baianos e dentro dela tem todas as minhas linhas de bordado. Só que eu sei que as linhas de bordado que eu preciso para terminar esse bordado do coração vão estar aqui dentro, porque são vários tons de rosa e como eu já comecei ele, eu costumo guardar as linhas que eu tô usando dos bordados aqui dentro. Que é tipo uma carteira de linho. Então, as linhas que eu vou usar para continuar bordando são essas. Além dessas linhas, eu vou usar essa pecinha incrível que eu comprei na Shopee, que é tipo um tripé para bordado, e aí você não precisa ficar segurando ele, porque o negocinho segura, né? Esse trocinho segura. E aí eu vou prender o bordado aqui, eu consigo tipo, colocar isso na minha perna e movimentar todo esse braço mecânico de madeira para segurar o meu bordado e consigo movimentar ele tranquilamente. E é isso, agora vamos bordar. Eu decidi narrar essa parte do vídeo para não ficar só a musiquinha tocando. E como o bordado que eu tô fazendo é um bordado de coração, eu decidi trazer curiosidades sobre a forma coração. Então, primeiramente, o que é um ideograma? Ideograma, em resumo, é um símbolo gráfico ou desenho, você pode chamar como você quiser, que é usado para representar um objeto ou um conceito sem depender da escrita. E esse símbolo que a gente chama de coração, ele não parece um coração anatômico, mas é a representação que a gente utiliza. Ou seja, isso é um ideograma de um coração. E mudando de alho para bugalho, na natureza a gente encontra folhas, sementes, frutos e plantas que lembram essa forma. Por exemplo, tem o antúrio, que é uma flor, tem a costela de Adão, a jiboia e várias outras plantas que têm forma de coração. Aliás, a representação mais antiga de um coração é uma moeda grega que data ao século 5 ou 6 a.C., que traz um coração estampado. Porém, como a gente está falando de natureza, obviamente não é um coração, mas sim a semente de uma planta que já foi extinta há muito tempo. Voltando para a ideia de representações gráficas, no final da Idade Média surgiram representações que trazem um coração semelhante a esse que a gente vê hoje em dia. Para mim, parecia muito mais uma pinha do que um coração, mas era um coração, e ele foi criado com base nas descrições existentes na época. E essa representação se popularizou e evoluiu durante os anos seguintes, sendo frequentemente representado em retratações do Sagrado Coração de Jesus Cristo,
que até onde eu sei, o Sagrado Coração de Jesus Cristo existe porque Jesus amou tanto a humanidade ao ponto de morrer por ela. E aí, eu não quero entrar tanto no contexto do porque o coração é o símbolo do amor, mas eu posso avançar essa narração para falar que, durante o século XIX, o coração, da forma que a gente conhece hoje em dia, passou a ser símbolo do amor romântico e passou a ser usado em cartões de Dia dos Namorados. E eu acho que é isso. Não quero avançar muito mais no tema. Talvez eu tente avançar mais em outro contexto pro próximo vídeo. É isso. O dia começou, o dia acabou e eu subestimei o tempo que eu demoraria para finalizar esse bordado. Ele não é tão complexo, é um bordado super antigo, como eu já disse antes, mas está levando bastante tempo para finalizar. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu avancei nele esse tanto, que é bastante coisa, foram horas trabalhando nisso, mas ainda falta bastante coisa, então vão ser muitas outras horas trabalhando nele ainda. E essas outras horas vão ser documentadas no próximo vídeo. Por hoje é isso, por hoje é só e até a próxima.